queridos por ele, e traduzidas ao vosso conhecimento pelos evangelistas, possam encontrar nos vossos corações guarida e deem frutos pelos ensinamentos que delas receberdes. Meus amigos, é preciso compreender que o espírito procura evoluir sem manchas, constantemente. O progresso humano se faz constantemente, ora nos mundos adiantados, evoluídos, superiores, pelo adiantamento, pela humildade e pela capacidade, ora nos mundos inferiores, pelas provas, pelos sofrimentos, pelas lágrimas, mas o progresso não tem interrupção, não tem parada, segue sempre em direitura para o seu fim, iluminando a vida além da morte. Não façais como tantos que compreendem o Evangelho, e compreendem a ciência espírita, mas ainda choram à beira das sepulturas. As sepulturas não lhes podem responder, elas são mudas, nada mais contêm do que restos, e muitas vezes nem restos. E a romaria se faz como sempre. As flores são levadas para enfeitarem o chão que conteve os despojos das criaturas do que se sentem infelizes no além. Sirvam estas palavras para a compreensão daqueles que aqui ficam. Porque todos sabem que tem uma alma, sobretudo aquele que é um cristão, que deve olhar para o alto, mas, no momento da separação, em vez do seu olhar se elevar para o astral, baixa sobre a laje branca que esconde restos apodrecidos. E muitas vezes o espírito fraco é atraído para ali, pela sua pequena evolução. Não compreendeis que dentro daqueles 7 palmos de terra está o corpo, mas o espírito está no além? É para lá que devem correr todos os pensamentos, em lugar de estarem a pensar na matéria. O espírito forte que está no além conhece a luz, conhece a fraqueza da terra. Ele conhece justamente a fraqueza do mundo e as tristezas do coração pela carne que se acabou, pela lembrança do espírito que partiu. Mas os fracos, os infelizes, meus amigos, compreendei, Deus é a luz, Deus é espírito. Nós vivemos, somos espíritos e, como tais, queremos que vos lembreis de nós. E, todas as vezes que elevais ao alto vosso pensar, é a nós que agradais, porque o alto, isto é, no espaço vivemos nós, mas todas as vezes que vós pensais naquela cova escura, que para nós nada significa, temos tristeza, por ver que ainda estáis tão presos à carne, à matéria que se extingue, que se acaba. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vós vos habitueis a olhar para o alto, buscando luz onde ela se encontra. Isaura. Em 2 de novembro de 1940. Sobre finados. Deus vos salve. Aqui estou pela segunda vez convosco. Foi-me permitido vir neste dia por ser a véspera do Dia dos Mortos, como diz o mundo, bem vivos que eles estão. Eu também sou considerado um finado por muitos que não têm a crença espírita que vós possuís. Sou considerado um finado, mas, o que se fina acabou, o que é finado é acabado. Nós, que partimos da terra, não somos acabados. Estamos bem no início da vida. Eu, pelo menos, me sinto bem. Quando estive convosco, quem viu o meu estado compreendeu que eu havia sofrido muito na terra. Havia tido uma moléstia horrível, e isto constitui uma verdadeira prova, mas que, desperto no além, compreendi o meu estado espiritual. Pois bem, devo dizer, mais uma vez, que a misericórdia de Deus tem sido constante sobre mim, de tal forma que o meu espírito tem procurado fazer uma evolução completa. As saudades que deixei na terra, e que levei comigo, longe de serem uma dor profunda, que martirizasse o meu espírito, bem ao contrário, são um consolo para minha alma. Eu desejo ser lembrado e também não quero, por hipótese alguma, esquecer o amor de quem me deu o ser. Eu não quero esquecer o devotamento daqueles dias terríveis que passei sofrendo em meu corpo. Eu não quero esquecer as saudades que, longe de serem um sacrifício, uma mágoa, tornaram-se um motivo para minha insatisfação. Estou vivo, minha mãe, e vivo bem, vivo com outros que estudam, que procuram confortar os espíritos inferiores que no infinito buscam consolo, buscam conforto,
fazemos este aprendizado da vida, que é tão curta, na verdade, na espécie terrena. Aprendo no além com os verdadeiros mestres as ciências sublimes que o Cristo ensinou, mas que o mundo, deixa que te diga, não recebeu com a santidade que devia receber, porque o mundo altera os mandamentos de Deus. Faze de Jesus o farol de tua vida, que ele guie os teus passos, ainda que a toda a prova seja cruel. Seja a tua vida procurar sempre amparar os fracos, amparar os desvalidos, amparar aqueles que estão prestes a fraquejar no caminho da honra e da dignidade. Sê tu anjo protetor dos infelizes e, como tu, sejam também outros. Como me sinto feliz em ver-te neste templo de caridade, em vez de te encontrares nessa turba multa, empunhando flores para levar a matéria. Como tu, outros se acham nesse recinto procurando, no convívio dos irmãos, na terra, receber, para sua alma benfazeja, o consolo que vem de Deus. Meus irmãos, amai-vos muito, o amor é a vida, é o alento do mundo. Sede irmãos, na verdadeira acepção da palavra, amai-vos reciprocamente, amparai, com a vossa proteção, esta obra bendita, que é de João o Evangelista, sede unidos, num amplexo fraterno, que as crianças sejam sinceras umas com as outras, como Jesus o quer. Deus abençoe a cristandade, Deus abençoe todos os lares, Deus faça sobre o mundo cair a sua paz, e que o seu Evangelho seja pregado a todas as criaturas em espírito e verdade. Antônio Joaquim. Em 2 de novembro de 1940. Pregando o amor. Deus seja louvado na pessoa bendita do seu amado Filho. Irmãos e amigos, venho repetir hoje, como desde séculos repito, a frase que passou de boca em boca e alcançou todos os ouvidos, e nem por isso ficou gravada na memória do homem. Essa frase é: amai-vos uns aos outros. Sem o amor não pode haver caridade, sem o amor desaparece a tolerância, sem o amor abre-se a porta ao erro, às más intuições, às más deliberações, enfim, abre-se a porta ao pecado. O amor é o escudo que protege as almas contra os vícios e, até mesmo evita se criar males, pelo amor. O amor é o sustento da vida, é ele que aguenta o homem nas grandes dificuldades que tem de atravessar durante a estadia na terra, por causa dos seus pecados, por causa das suas provas. O amor, portanto, deve ser o fanal que guia os passos de todos os homens nesta trajetória difícil da terra para o infinito. Em uma casa como esta, fundada pelo amor de Jesus, casa que conheceu toda sorte de sacrifícios, que implora a Deus a sua proteção todos os dias, e que merecidamente foi-me confiada, em uma casa como esta o lema principal, que deve dirigir todas as coisas, é o amor. E quando ele desaparece não podeis prever quais as consequências funestas que podem advir. Assim, pois, meus amigos e meus prezados irmãos, consultai-vos constantemente, mergulhai vosso olhar de espírito no âmago da vossa consciência e, se encontrardes lá gravado o lema, em letras sagradas, amai-vos uns aos outros, bem estareis, porque, não obstante as vossas falhas, como humanos, não obstante os vossos erros, tendes o lema principal da vida, que é o fazer bem sem olhar a quem. Se, porém, o vosso olhar de espírito penetrar no interior do vosso ser, e descobrir nele a mancha negra da intolerância, do mal querer, da má vontade, então a vossa condição espiritual deixa muito a desejar. Falo com esta severidade porque devo ser sincero, porque não quero que dentro da casa que Cristo me confiou, possa existir a menor sombra de perturbação nesse amor que ele deseja cada vez mais forte em todos os homens, mormente naqueles que conhecem a fundo a doutrina espírita. Para serdes leais e verdadeiros é preciso que ameis, para serdes fiéis é preciso que o amor seja o vosso guia, para serdes felizes é preciso que o amor pare a vossa caridade, sem ele todo esforço é vão. E que Deus vos abençoe, que vos dê as intuições precisas para caminhardes com segurança e direitura ao bem.
João. Em 8 de novembro de 1940. Sobre o suicídio. Deus seja louvado. Que Jesus, na sua caridade infinita, se compadeça da pobre humanidade. É triste pensar no que se desenrola na face do vosso planeta. É verdadeiramente triste prestar os cuidados que nós somos obrigados a prestar, no intuito de fazer o bem, como é nosso dever. As mortes, as hecatombes, as desgraças, tudo isto provindo da maldade humana, desenrola a guerra em vosso mundo, de espíritos fracos povoado, e aquele que tem algum conhecimento cristão, pelo sentimento de que se acha possuído, sofre pelo amor à humanidade. Meus amigos, vós não ignorais que a vida não tem solução de continuidade, a vida é uma só. Cortá-la é pensamento fútil, atrasado, que só um espírito acanhado pode conceber. Cortar o fio da existência material, é tão somente limitar a vida da matéria, porque o espírito continua a viver, com o agravante de que suporta motivos que torturavam o seu corpo, acrescido do peso da responsabilidade espiritual, pelo retardamento do seu progresso. Quando estáis no espaço e os vossos guias vos mostram a imagem negra dos vossos erros, a vossa alma, desejosa de progresso, de adiantamento, aceita qualquer tábua de salvação. Desceis à terra. E as lutas começam, os dissabores, as contrariedades, as calúnias, a falta de fraternidade, a traição, o perjúrio, e tudo isso vos assedia, e vós caís no laço traiçoeiro, lançado pelos espíritos obscuros, para fugirdes pela porta falsa do suicídio. Mas o suicídio nunca salvou ninguém, o suicídio agrava qualquer situação. O fato material desaparece, porque o corpo acaba, mas as vibrações do espírito são tão fortes, tão dolorosas, que o espírito desencarnado sente como se ainda passasse os tormentos materiais, ou o choque dos nervos materiais. Gravai no íntimo do vosso pensamento esta sentença que eu vos digo, como amigo, e que ela fique para todos sempre convosco: o suicídio não salva ninguém, agrava qualquer situação. Tu, alma sofredora, que aqui vieste hoje em busca de alguma palavra do alto que te possa ajudar a caminhar esta caminhada fastidiosa que realizes no mundo. Tu, que lá fora também lutas e que também procuras reagir contra esse pensamento que estende as suas teias traiçoeiras sobre ti, arranca de ti essa ideia. Lembra-te que, se hoje és criatura humana, amanhã serás espírito. Como todas as criaturas, procura melhorar, mas não esqueças, ser fiel à tua prova, aguenta a experiência da terra, e quando te parecer que as forças te faltam para prosseguir, suporta com resignação, volvendo os olhos para o Marte do Calvário. Aquele quadro doloroso, expressão máxima do sofrimento. Ele, o santo, o puro, o divino, cheio de dor, a gotejar sangue por todos os poros, com uma coroa de espinhos na cabeça, sedento, exangue, e nenhuma gota d'água para lhe molhar os lábios ressequidos. E para cúmulo, escarnecendo da sua majestade divina, fizeram-no empunhar uma cana, blasfemando: não és rei. Foi o escárnio, a injúria, o impropério, e não obstante tudo isso, a sua palavra suave, mansa e boa a dizer: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E tu, diante desse quadro, recomeçarás. Tomarás a tua cruz e seguirás o caminho indicado pela prova. Não foi à toa que aqui vieste. Vieste para escutar estas palavras. Mais uma vez te repito, o suicídio não põe termo a sofrimento algum, agrava-o. Deus te abençoe, te ensine melhor a compreender sua verdade. Jean-Marie Vianney. Em 8 de novembro de 1940. Alicerce inamovível. Meus amigos e meus irmãos, construir é o lema do Espírito. Construir, edificar. Os homens constroem obras materiais, temporárias. O Espírito deve construir obra imaterial, eterna. Esta obra é a edificação do seu próprio caráter, da sua fé cristã, e se possível, levantar as bases da construção de outros,
porquanto isto diz respeito à caridade. Construamos, pois, meus amigos, nós espíritos e vós criaturas terrenas, o nosso caráter, o alicerce da fé, e esta construção seja sólida. Procuremos sempre recordar para que fomos criados. O vosso caráter de homens merece esse sacrifício. A vossa personalidade espiritual vale tudo, porque vem de Deus e para ela voltará. O espírito caminhará sempre, muito embora tardio seja o seu progresso. Se ele se esforçar pela construção do seu caráter, mais depressa atingirá a altura. Caminhai, pois, com boa vontade. Como vós apreciais na terra as construções materiais e quantos elogios partem dos vossos lábios pela estrutura do traço na realização das grandes obras. Quantas vezes vós parais para apreciar, admirando a construção, a arquitetura, a beleza da forma, dos grandes edifícios. Por que não haveis de admirar também os caracteres, que são realmente belos, daqueles que são corretos e justos? Por que não haveis de admirar os caracteres que são realmente puros, em vez de olhardes aqueles que são fracos? Aqueles que, mesmo no vosso plano, são fortes, que resistem provações, suportam grandes cruzes, de boa vontade trazendo-as, sem se lamentarem, olhando para o porvir, que não tarda, por que não imitá-los, construindo a arquitetura do espírito verdadeiramente forte? Na terra há arquitetos do espírito que realizam verdadeiras maravilhas. Homens há, porém, fracos, arrastados pela voragem do mundo, que criam paixões, vícios, completamente desvarados. Acordai nessas almas a semente da fé, sentimento nobre que as afastará do mal, encaminhando-as ao bem. Se, porém, a aurora da fé não iluminou o vosso passo, a vossa estrada, baldado será o esforço. Espíritas, a fé cristã faz compreender que isto aqui é uma vida de momento, uma vida que é amarga de sabores. A vida eterna é aquela que se apresenta verdadeiramente forte, que não tem fim. Meus amigos, vós que já sois espíritas, não vos esqueçais da arquitetura do vosso caráter, e vós que ainda não sois, acordai. É tempo de iniciar esta construção do vosso caráter, nas bases da doutrina espírita, para vossa felicidade futura. O espírito ínfimo é do mundo, vós pertenceis ao grande infinito, pátria das vossas almas. Por que não desejar ascender aos grandes mundos? Preferis então a profundeza escura dos túmulos. Acreditai, o vosso espírito nunca viveu sepulto nas entranhas da terra com o vosso corpo material. Esta verdade não aterroriza homem nenhum. O espírito aspira uma vida livre, uma vida de liberdade, uma vida de anseio, de amor. E por que não trabalhar por essa vida? Vossa vida material é muitas vezes inútil para o que a ela se entrega, porque o homem que deseja apenas a matéria nunca tem parada. Nunca chega o dia em que ele diga, basta. Sou feliz. Jamais. A sua consciência será a mesma que não se satisfaz. E, se vêm os desgostos, se vem a incerteza, há então a vacilação, a queda, a derrota. Amigos, coragem. Trabalhar pela construção deste alicerce inamovível que é a fé, base do vosso caráter. Sede homens puros. Sede homens caridosos, e tende fé em Deus, que olha para todos os homens. Deus vos guie e vos ampare em todos os passos da vida. Viana de Carvalho. Em 15 de 11 de 1940. Reparação inevitável. Meus amigos e meus queridos irmãos, que se fixe cada vez mais em vossos espíritos a convicção da imortalidade da alma. A alma, que, com todos os seus privilégios, deve dominar o corpo, pela imortalidade que Deus lhe concedeu. Espíritos, Deus os cria a cada passo e os cria em igualdade de circunstâncias, para que se elevem à custa do seu próprio esforço, a fim de que o seu progresso seja realizado eficazmente, em benefício próprio. Acontece, porém, que aqueles que vêm à Terra, seduzidos com as belezas materiais e os seus prazeres,
se entregam facilmente ao caminho que contém o erro e cometem crimes, pecados, faltas gravíssimas, que criam responsabilidades e exigem reabilitação para o espírito. Esta reabilitação só se pode fazer à custa do pagamento de toda a dívida. Vós tendes visto destes fatos, reais, nas vossas sessões de doutrinação prática. Quando os espíritos vêm contar as suas faltas, os seus erros, as suas narrativas, trazem sempre a vós as provas de uma existência consequente ao seu pecado, porque Deus não sobrecarrega espírito nenhum com peso superior às suas forças, mas há crimes, pecados, que nem parecem de criaturas provindas de Deus e acarretam expiações terríveis, dolorosas, dominando uma existência inteira. São os tais que a ciência chama tarados, que não compreendem o bem, que só têm aparentemente tendência para o mal, que se chafurdam no lodaçal do pecado. São espíritos culpados, responsáveis por essas ações criminosas. Este caso foi bem explanado diante de vós. Para que um espírito liberto da matéria sofra de tal forma, recordando o horror da sua carne material, seria preciso que tivesse realizado conscientemente em seu passado crime que acarretasse tal expiação. Guardai mais esta verdade em vossa alma. Tudo que parece encoberto, virá à luz. Nunca deixareis de pagar as vossas dívidas e, reza a Escritura Sagrada, haverá pranto e ranger de dentes, tormentos da alma não arrependida, atribulada pelo próprio remorso do pecado, até que o pecador aceite a reabilitação, a dor benfazeja, a expiação, a prova, o sofrimento em outra reencarnação. Louvado seja Deus, que faz baixar os seus mentores para ensinar verdades como esta aos humanos da terra. Meus amigos, a alma sobrevive ao corpo, cultivai o espírito, trabalhai pelo seu progresso. Deus é justo, e também quer que vós o sejais, sendo luminosos e guiando os passos daqueles que não sabem crer. Que Deus vos abençoe a todos. Até. José Dácio. Em 15 de 11 de 1940. Dolorosa não tarefa. Paz, meus irmãos. Um pensamento ansioso me procura, este pensamento saudoso deseja ouvir alguma coisa de mim. Eu devo antes de mais, dizer uma verdade que me alegra, que vai tranquilizar quem tanto me busca e ama, meu espírito, se bem que não fartamente iluminado, conhece e reconhece a sabedoria divina e procura ser útil, quanto possível, em beneficiar os seus irmãos da terra. Não tenho estado convosco, repito, porque o meu espírito, associado a outros que também se têm afastado temporariamente daqui, está além, muito além, perto da dor, perto do sofrimento, perto da agonia. E a minha tarefa é aliviar aqueles que, dominados pelo sofrimento, pelas dores, duvidam muitas vezes da misericórdia divina. São criaturas que partem das suas casas, contentes, alegres, supondo defender uma causa justa, certos da vitória, esquecendo que, para que haja vitória é preciso que haja também derrota. E Deus, que criou os homens para irmãos, vê nessa história fictícia, a quebra do seu mandamento. Criminosos, manchados de sangue, invadem lares, cegos de ódios, paixões, egoísmo, ambições e tantos outros sentimentos maus. É de lá que venho neste instante, para dizer que não me esqueci dos meus, mas eles também são os meus porque são os nossos. Quando se sabe que Deus é o Pai de todos, nós os espíritos e vós, os humanos, sabe-se que partimos todos daquele foco luminoso, para evoluir, para ascender. Nós somos auxiliares, enviados com aqueles que são mais adiantados, e compreendem melhor, para diferentes pontos desses lugares onde a guerra se desenrola com tanto furor. Temos a nossa tarefa a desempenhar, e a mim coube atender os que são feridos, alentando o ânimo daqueles corpos mutilados, fazendo-os ver que eles não morrem, mas sim os seus corpos, que o espírito está quase prestes a abandonar aquele corpo inútil. Trabalhando por eles, faço o bem que posso e não poderia fazer muito mais, porque nada tenho para dar. É, portanto,
Meus amigos, bem verdade que não tenho estado esquecida de vós, não abandonei o trabalho do asilo espírita João Evangelista, nem as crianças, que tanto me interessam, mas sou mandada para o teatro da dor. Aqui é o centro da felicidade, da alegria, do pão espiritual e do pão que alimenta o corpo. E lá é a agonia, o sofrimento, a tristeza. E a orfandade, o desamparo, a miséria, o sangue afinal. Volto, meus amigos, volto para lá, esta minha tarefa, e peço a vós, que ao vos recolhedes ao vosso leito para descansar o vosso corpo, o vosso espírito, lembrai-vos daqueles que lá estão sem leito, sem remédios, sem pão, sem alívio, enfim, dolorosamente cruciados na alma e no corpo. Lembrai-vos, lá é a dor. Paz conceda a Deus a todos os homens, que a benção recaia sobre todos vós neste instante e vos conserve em concentração e prece. Jurema. Em 22 de 11 de 1940. O ensino pelo exemplo. Meus amigos, meus irmãos e minhas amiguinhas, que Deus vos ilumine com a sua paz. Enquanto estiverdes na terra, pensai sempre que os dias materiais terminam, mas que os outros, os dias da eternidade não têm fim. É engano supor que não existe a eternidade, e só os inferiores efetivamente assim pensam, cercados como permanecem na escuridão do erro, do pecado. Trabalhar para entrar na luminosidade, meus irmãos. Só sabe o gozo dessa luz, quem lá penetra, quem tem a felicidade de limpar de culpas a sua alma. As leviandades próprias da vida material Jesus nosso Senhor perdoa e apaga com a sua caridade luminosa. Viver no além, entre amigos, na luminosidade, à sombra da caridade amorosa de Jesus, na piedade e dedicação constante dos espíritos bons, tudo isto satisfaz tanto a alma, que deve ser a maior aspiração do ser vivente na terra. Não quero dizer que não aprecieis a vida material e concebais a ideia de ir já para o além. Não é este o meu pensamento. Eu quero dizer que enquanto estiverdes na terra não alimenteis ódios, inimizades, perdoando a falta do vosso próximo, como quereis que as vossas sejam perdoadas, compreendendo que na terra a evolução é lenta por ser ainda um plano inferior, devendo, pois, haver caridade para com essas criaturas. Trabalhai para entrar no mundo luminoso e eu terei muito prazer em vos receber além. Minhas amigas, vós que tendes uma casa de caridade que se compõe especialmente de mulheres como vós, criaturas pequenas, porque são crianças, criaturas médias, porque já são adolescentes, mocinhas, porque já atingiram a idade de serem consideradas como tal. Não vos esqueçais nunca de ser um exemplo vivo de dedicação perante elas. Que o vosso feitio, a vossa compostura seja sempre a de espíritas. Lembrai-vos sempre do bem da causa que abraçais, pela vossa piedade, que o vosso proceder todos os dias dê provas de fé, agindo sempre de acordo com a doutrina que professais, que elas, por vós, sobretudo, compreendam a humildade do espírito, que, como criaturas humanas, possam crer na vida do espaço, levando dentro do seu espírito a certeza dessa imortalidade. Ensinar-lhes que os seus atos devem ser pautados pelo Evangelho de Jesus, para que possam na terra ensinar e praticar a caridade para com outras criaturas, e que o vosso exemplo seja fiel, que sejais sempre caridosas e dóceis, prudência no falar, prudência no agir, implantando na casa de João Evangelista, pela vossa palavra, o exemplo do Mestre. Deixo um abraço para os meus porque não posso vir no dia apropriado. Que assim seja. Francisquinha. Em 22 de 11 de 1940. Firmeza em nossos postos. Irmãos e amigos, venha sobre vós a paz do Salvador. Ela repousa em vossos corações, tranquilizando as vossas almas e iluminando os vossos espíritos. Meus amigos, mais uma vez reitero a afirmativa do interesse que tenho por esta casa. Deus Nosso Senhor tem encaminhado a vós almas que necessitam do pão de cada dia e do pão moral,
do sustento dos seus espíritos. Deus nosso Senhor, as encaminhe a vós, por intermédio do homem, e vós tendes recebido essas crianças, procurando encaminhá-las pela base da verdade, da justiça. Porém, nem sempre essas almas que se encontram em estado de poderem receber todos os ensinamentos que o Espírito lhes procura incutir. E vós sabeis que o Divino Mestre, quando esteve no mundo, falou dos seus lábios santos esta verdade. Muitas coisas vos teria para dizer, mas vós não os podeis suportar. Tendes encontrado criaturas que vivem no mundo pelo seu luxo, cedendo às suas chamadas, que atraem a mocidade nas redes lançadas pelos espíritos atrasados da terra, e muitas vezes pelos espíritos inferiores do espaço. Vós tendes entre vós a maldade do mundo, que chama essas almas inexperientes para suas teias, agindo com elementos que procuram transpor o vosso trabalho. Mas, pergunto com toda a sinceridade de um espírito que afina no sentimento de querer zelar por esta casa, será por essa razão que deixareis correr a revelia o trabalho do Senhor? Entrais a observar o fruto que deveis esperar do vosso esforço em caridade, espiritualidade, bondade, e subitamente notais o contrário dessas virtudes. Será que o vosso trabalho está sendo em vão? Nós, do outro plano da vida, observamos os vossos ingentes esforços, e muitas vezes quando os vossos espíritos acham insuficiente e improfícuo o trabalho ativo dentro deste edifício, nós vos amparamos, aguentamos e levantamos as vossas forças, para que novamente vos coloqueis no vosso posto de trabalho. Sim, é certo que almas propensas, formadas para o bem, recebem com carinho dentro de si os ensinamentos que vós lhes proporcionais. Entretanto, é certo que também por outro lado, muitos espíritos de crianças trazidos para este asilo são rebeldes e não aceitam esta doutrina sacrossanta. E ainda pergunto, será acaso para vós desistirdes do vosso trabalho, tão somente porque este alguém parece alma que não está disposta a segui-lo? Presinto a vossa resposta, nós continuaremos firmes. E como leio no vosso pensamento e vejo que o vosso interesse é comum, que desejais a prosperidade de todas as crianças confiadas a esta casa, eu continuo a vos dizer, vela sempre por vós o meu espírito, não vos deixarei sozinhas, procurarei dar as intuições precisas para o vosso trabalho, que é duríssimo. Tenho acompanhado o interesse desta casa, e vos digo, minhas irmãs, a evolução dos espíritos não corre para e passo como muitos pensam. Há no vosso planeta espíritos mais adiantados que aceitam o bem sem esforço, porque a sua índole, o seu caráter, o seu desejo é só caridade, é humildade, esquecem os seus interesses para pensar nos outros. É certo que há criaturas assim, mas, o comum no vosso planeta não é este. O comum é a mulher ou o homem pensar em seu próprio interesse, e pouco se incomodar com os outros. Ora, por acaso foi Jesus quem ensinou esse modo de pensar? Está ele na base do Evangelho? Certamente não. Portanto, minhas amigas, vós sabeis que o mundo é isso, e todos têm os olhos voltados sem sinceridade para vós, e vós sabeis que o mundo não crê na personalidade divina de Jesus, senão para aplaudi-lo quando lhes convém, mas que no interior não tem um altar consagrado ao Filho de Deus. Vós o sabeis, então como proceder de acordo com essa falta de critério? As crianças que aí estão, aí permanecerão. Elas necessitam de compreensão espiritual e devem viver cercadas de um ambiente cristão, porque entre estas uma não dá fruto, não é razão para despedi-la, chamai-a mais para perto de vós. E se ela tem a alma endurecida é preciso modelá-la pelo exemplo, pela palavra suave para que esse espírito compreenda que o bem é o bem. Por ser vossa amiga, por ter acompanhado o vosso trabalho desde o início que falo desta maneira. Continuai a amparar as crianças do asilo espírita João Evangelista, amai-as sempre e ensinai-as que o erro é o erro, o pecado é o pecado. Deveis dar perante as crianças um exemplo cristão. Irene. Em 29 de 11 de 1940. Pensemos em nossas almas.
Meus amigos e meus irmãos, quantos de vós vêm a este recinto esperando vir do além alguma palavra que o alente, que lhe dê a esperança de uma vida melhor, a certeza de um término às suas provações, e quantos outros vêm apenas aqui, em uma natural expectativa, para examinar aquilo que vem do além, como homens de boa fé, distinguindo os sentimentos que lhes pertencem e aqueles que são do espaço. A vida espírita é um ensinamento constante. Quem se dedica ao espiritismo, começa a aprender. Não tenho eu o pensamento de dizer que fora do espiritismo não se aprende. Aprende-se as ciências, as artes, nos estudos que se fazem na Terra, que oferece os meios para o progresso e adiantamento, e aprende-se na experiência de todos os dias, vendo o que acontece a outros e tomando a lição para si. Tudo isso se aprende. Mas, quem possui a chave da entrada no além, para contar ao homem o porvir, é, tão somente, a doutrina espírita. As outras religiões acompanham o homem até a beira do túmulo, e conservam sempre a preocupação do corpo, e, tanto é assim, que os próprios ministros perfumam os túmulos que só contêm a matéria sem vida, porque o espírito já partiu. Eles acompanham o corpo do homem sempre louvando, sempre rezando para ele, jogando-lhes flores, enfeitando-lhes o túmulo. Sempre a matéria. E permanecem os mausoléus ricamente ornamentados, resistindo às chuvas e aos ventos, enquanto que a matéria apodrecida desaparece, como por encanto, no seio do chão. A alma, nunca pensam nela. Contentam-se em celebrar Ezequias em seu benefício, mas Ezequias a que assistem por mera formalidade. É só um espiritismo que pode dar notícias desse alguém, desse ser que partiu, desse alguém que já não vive no corpo. Os ministros das diferentes religiões, ao se lhe perguntar, aí está salvo fulano, não sabem responder, dirão somente, orai por ele. A situação de espírito, se tem algum desejo na terra, se tem alguma dívida a cumprir, o que é que precisa, se recorda dos seus. Enfim, a sua situação no além, só o espiritismo pode dizer. E isso por quê? Porque o nome diz, espiritismo é a ciência do espírito. Vós que assistis às sessões do espiritismo onde se aprende algo de profundo, sabeis que esse aprendizado beneficia o vosso ser, porque mais tarde, quando o vosso espírito deixar o corpo, não permanecereis como tantos outros, ignorante do vosso estado. E não vireis à barra das sessões de espiritismo discutir com as pobres criaturas incultas da terra, supondo-vos ainda humanos. É de ver como ficam os tais confusos, atrapalhados, ao reconhecerem que estão como que transformados em uma outra criatura, de sexo oposto, e pensam como tal fenômeno se podia realizar, mas não compreendem que estão falando no corpo de um médium. Espiritismo tem muito para vos dar, meus amigos, e é nele que podeis muito aprender, mas, compreendei, não sejais espíritas unicamente dentro desta sala. Sede espíritas lá fora onde o homem pode dar a verdadeira demonstração da sua crença, como há bem pouco tempo tivemos ocasião de registrar. Um espírita é um espírita. Se não o é, então proceda como bem entender, faça como o mundo deseja. Satisfaça os seus caprichos, mas um espírita, em qualquer lugar que esteja, está sempre representando a doutrina que professa. O olhar do Mestre vela sobre todos, sabendo quais vivem para servi-lo, sabendo quem tem fé. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Em 29 de 11 de 1940. Feliz por ter sabido sofrer. Meus amigos e meus irmãos, desça sobre vós a paz de Jesus. Vem, entre vós, hoje, alguém satisfeito em comunicar aos seus irmãos encarnados da terra, a paz que goza no além. Sou um espírito que há bem pouco tempo habitava em um corpo de carne, o qual foi o veículo do meu sofrimento, da resignação da minha alma, que resignou-se ao sofrimento da matéria. A minha alma, que sempre procurou servir ao meu Deus, vem concitar a todos os meus irmãos que padecem, quer no corpo, quer na alma, que não se revoltem contra o sofrimento,
que aceitem a cruz do que Deus lhes entrega, confiantes, para que possam seguros caminhar desta vida para o além. Para o progresso das vossas almas, o bem-estar dos vossos espíritos, aceitai o padecimento do vosso corpo. Meus amigos, poucos entre vós tivestes conhecimento do meu padecer, raros, talvez, são os que se lembram disso. Mas, agora, que me vejo desperta no além, perfeitamente sã, venho por este intermédio agradecer a todos que pensaram em mim, a quantos elevaram preces em benefício da minha tranquilidade espiritual e que buscaram minorar o meu padecimento material. A todos agradeço. Direi a alguém que por mim se interessa que eu sou realmente feliz, e que não me posso esquecer dos que tanto me amaram na terra. Paz de Jesus venha sobre todos vós. Semiramis. Em 6 de dezembro de 1940. Cruz Salvadora. Meus irmãos, paz, luz, para todos vós. No início desta sessão veio dar a manifestação primeiro um espírito há pouco desencarnado, e no final desta sessão dá sua primeira manifestação um espírito que há algum tempo já se encontra na pátria do além. Não venho descrever o meu despertar da terra para o espaço, venho tão somente tranquilizar os que me são caros, dizer-lhes que a vida no além tem sido, para mim, debaixo de um certo ponto de vista, uma verdadeira delícia. As preocupações que me atingiram depois de ser um espírito desencarnado tiveram consolo certo, na caridade dos bondosos guias. Sei que quem me é tão caro ao coração tem sofrido provações dolorosíssimas na terra, tem tido sobre seus fracos ombros a cruz que jamais esperou nesta vida. Mas eu venho para encorajá-la. Deus a ninguém sobrecarrega com um peso que não possa suportar. Coragem para caminhar adiante. Os dias da terra passam céleres, repentinamente se escoam e com eles as dores, as alegrias efêmeras da terra. O sofrimento, que tanto punja nossa alma e o nosso próprio corpo, quando criaturas humanas, esse sofrimento desaparece no além, quando a nossa alma tem a satisfação de haver procedido com justiça, retidão e critério. Os meus olhos espirituais se abriram para a verdadeira luz. Vejo panoramas que não posso descrever e tenho promessa de maior luminosidade, e, quando baixo o meu olhar sobre a terra e vejo o sofrimento atingir a quem jamais queria que atingisse, afasto o meu pensamento da terra e elevo imediatamente ao alto. Lá encontro lenitiva tanta dor, conforto para o meu próprio ser. Quisera poder afastar de ti o sofrimento, mas sei que a cruz é a salvação do espírito, não poderia fazê-lo, ainda que me coubesse, porque cada espírito tem o seu destino traçado no infinito, lá no livro eterno, e as provas são justas. Sê, pois, corajosa, vê adiante o porvir. Um dia, se Deus o permitir, os nossos espíritos se enlaçarão novamente no espaço, e seremos amantes espiritualmente, felizes na graça de Deus. Ao Asilo Espírita João Evangelista, que me oferece a oportunidade que ora eu agradeço, desejo toda a prosperidade, e faço votos sinceros para que o Natal, que se aproxima, seja cheio de bênçãos, de luz, de paz, para que haja concórdia, harmonia de espíritos, vontade de trabalhar para Jesus. Marques de Oliveira. Em 6 de dezembro de 1940. Palavras de amor. Amigos e irmãos, venha sobre vós a luz e a paz do Senhor. Aí vem, festivo e repleto de promessas salvadoras, o Natal do Divino Mestre. Aí se aproxima o grande dia em que a humanidade se recorda desse fato que por ele próprio tem alta significação. Mesmo os descrentes, aqueles que se consideram de superior mentalidade, mas que rejeitam a personalidade divina do manso Cordeiro do Senhor, mesmo para esses, essa data não passará despercebida. Há, no âmago profundo da consciência, no recôndito do seu ser, alguma coisa que fala desse fato grandioso, e, somente o orgulho inominável das suas almas, não os deixa atender à voz da razão. Não assim no Asilo João Evangelista. Este punhado de crentes que aqui se congregam,
esperando de Deus a iluminação das suas almas, buscam seguir o verdadeiro caminho que conduz ao próprio Deus. Não assim no asilo espírita João Evangelista, porque este compreende o que significa a vida de Jesus. E eu hoje saúdo-vos, meus amigos presentes e também os que se acham ausentes, mas que por este intermédio venham a saber da minha visita a esta casa. Preparai-vos para a aproximação desse dia glorioso. Vejo e sinto movimento em volta de vós, aliás muito louvável. Vós desejais angariar recursos para a manutenção daquelas que são as verdadeiras filhas de Jesus. Vós desejais angariar dinheiro para a continuação da grande obra material que ora se desenvolve neste templo sagrado do Espiritismo e, certamente que o vosso esforço não será vão. Não impede, porém, que vós vos lembreis da ascensão das vossas almas, pela reforma do vosso moral. Corrige os vossos defeitos, pensai melhor, encaminhando o vosso ser à prática do bem. Para longe as suspeitas de inferioridade, para longe os ódios, as separatividades, amai-vos como verdadeiros irmãos. Nenhum de vós é perfeito, como nós também não somos, porque perfeito é só Deus. E por que não olhar com caridade para os fracos, as moléstias morais do vosso próximo? Treinai-vos em fazer o bem, perdoai as injúrias, amai as criancinhas. Talvez pensais que algumas delas não merecem o teto que as abriga. Talvez cuideis que o pão ministrado pelo Mestre Sagrado de todos os mestres não sejam dignos de receber os espíritos que habitam nesses corpos. Enganai-vos. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando desceu a este vale de dores, não veio para os justos, veio para os culpados, os pecadores, os réprobos, aqueles que a sociedade afasta, enfim, para os necessitados de espírito, os aleijados morais, e não somente os doentes do corpo. Quem sou eu, para vos falar assim? Um espírito partido da terra quando ainda em verdes anos, e que se tornou aluno da escola que mais adianta o espírito que quer progredir. Essa escola suprema é lá que moram os verdadeiros mestres, e o seu saber, os seus conhecimentos, é que burilam os nossos caracteres, que nos ensinam a amarmos uns aos outros. Eu venho para vos dizer, amai-vos uns aos outros, reciprocamente, e não tenhais palavras amargas contra o vosso próximo. Que os vossos lábios não se abram senão para dizer bem. Amai-vos, meus irmãos, amai-vos uns aos outros. Deus vos abençoe e conceda ao meu espírito o adiantamento preciso para poder trabalhar para o asilo espírita João Evangelista. Arnoldo. Em 13 de 12 de 1940. Avante, firmes. Seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Que a paz desça ao mundo terreno, de onde se afastou por culpa dos homens. Amigos meus, prezados confrades, companheiros de lutas e de dores, ergo o pensamento neste instante ao Altíssimo, para que a sua luz esclareça o mundo nesta época de trevas que atravessa. Estas trevas não são somente as trevas materiais que envolvem os homens, como sobretudo a sua cegueira espiritual. O homem teima em não ver o mal que o cerca e, mas ainda, procura vestir esse mal com a roupagem do bem. É escusado, o mal será sempre o mal. A sinceridade na criatura humana deve ser o espelho da verdade que existe em seu espírito. Jesus, quando cá esteve, visitou o vosso planeta com a missão sagrada de revelar o porvir e contar a respeito da passagem do Espírito para o espaço. Ele foi sempre um modelo diante dos homens, modelo de pensamento, modelo de resignação, modelo de fé, de amor ao próximo, mas, quando Jesus tinha em frente a si um homem de dúbia fé, em cuja face estava impressa a máscara da hipocrisia, o Cristo do Senhor não se irritava, porque Jesus não violou jamais o preceito da caridade, mas repelia com toda a energia esse ser que abrigava em si um caráter de duas faces, uma para o mundo, outra para a sua fé. Eu aconselho a vós, que traçastes um caminho direito para seguir, e esse caminho está espalmilhando, que não retrocedais, aconteça o que acontecer. Não sejam os interesses da vida, não sejam as tentações,
ou as promessas do mundo, que lançam as suas redes traiçoeiras sobre vós, que vos façam esquecer os compromissos da vossa fé. O asilo espírita João Evangelista, que aqui se congrega para fazer bem às criaturas da terra e às criaturas desencarnadas, tem a sua trilha a seguir, e eu tenho fé em meu Deus e vosso Deus, que a seguireis de viseira erguida. O apóstolo amado do Senhor, constituiu a sua falange protetora do asilo, e, como faço parte do seu corpo componente, venho pedir aos meus irmãos que tenham sempre a coragem da fé, que não vacilem em dar o seu testemunho, que sejam crentes fervorosos, esperando do alto a compreensão da sua verdade, e aceitem de boa vontade a prova que acarretam as suas culpas. Irmãos e amigos, o Espiritismo caminha em passos rápidos, nem vós podeis imaginar quão célere é a sua marcha. A vossa cegueira não vos deixa ver o dia de sol, talvez penseis que as perseguições e tudo quanto vos cerca, dificultam a marcha do progresso espírita. Tal pensamento eu leio neste instante. O Espiritismo não se detém, caminha a largos passos. Não são as vicissitudes da terra que farão deter essa marcha ascensional de criaturas para o infinito. Vós que viveis na terra, que estáis cercados de todas as tentações, que vacilais muitas vezes nas vossas crenças, tende coragem e sede firmes nos vossos propósitos. Fraquezas todos têm, não há fortes neste mundo. Fazei o propósito firme de defender a causa espírita contra qualquer situação difícil, porque o espírito sobrevive à matéria e, portanto, toda a luta espiritual vence a matéria, esta jamais poderá vencer. Vivei para o espírito, para o reino espiritual da luz. Desejo-vos paz e progresso, especialmente progresso espiritual, porque o progresso moral vós o sabeis realizar. Trabalhai pelo engrandecimento da vossa alma. Deus vos abençoe e vos guie em todos os instantes da vossa vida. Viana de Carvalho. Em 13/12/1940. Um apelo às mulheres. Paz e luz para todos os meus irmãos. Amigos, venho falar-vos no início desta sessão, e a abertura de uma reunião deste gênero é sempre de responsabilidade para quem assume esta incumbência. Tenho estado ausente de vós nos momentos em que afazeres distantes me afastam para longe. Hoje quero congratular-me convosco, pela alegria que reina em vosso meio, pelo que diz respeito à aproximação do Natal. Farei o possível para estar convosco nesse dia, embora não o possa prometer com segurança, pois sou atraída para o teatro da guerra, onde corre o sangue, onde impera o sofrimento. De qualquer sorte o meu espírito se congratula convosco e vos saúda, a vós sobretudo, mulheres, braço forte no trabalho desta casa. As mulheres são tenazes nos seus empreendimentos, são criaturas que perseveram até o fim, quer no sofrimento, quer no trabalho, e, pobres criaturas que elas são, sempre encontram na sua frente os maiores tropeços que são obrigadas a vencer, à custa dessa mesma perseverança. Apelando para um sentimento que nós as mulheres, já sabeis quem vos fala, possuímos, apelando para essa resistência, eu venho solicitar a maior comunhão, em todos os sentidos, no trabalho do asilo espírita João Evangelista. Cada um que se desliga é um elemento de menos na força que impulsiona o trabalho espírita cristão. Cada um que se aproxima é mais um braço forte para o impulso coletivo em prol da causa espírita. Trabalhai, pois, isentos de sentimentos inferiores, prontos sempre para o serviço do Divino Mestre, servindo-vos e amando-vos uns aos outros, como nosso Mestre Jesus disse: aquele que quiser ser o maior faça-se o menor. Assim falou o Divino Nazareno, aquele que veio ao mundo para exemplificar a humildade, o príncipe da paz. Sigue vós o seu exemplo, sede fraternos crentes sinceros nos vossos sentimentos, na vossa fé. Deus vos ampare e vos guie sempre. Maria Luísa. Em 21/12/1940. Resposta a um pensamento coletivo. Amados irmãos, meus amigos, desça sobre vós a benção que vem do alto.
Atração espiritual é a lei criada pelo próprio Deus. Como sentires, assim atrairás. Tal seja o teu pensamento, tal será a tua obra. Tal seja o teu amor por uma causa, tal será o teu devotamento a ela. Amigos, a casa que me oferecestes com todo afeto, com todo o carinho dos vossos espíritos, continua recebendo de Deus as mais ricas bênçãos. Eu venho neste instante ratificar exatamente este compromisso, perante o meu Deus e o vosso Deus, prometendo guiá-la para que siga sempre pelo caminho direito que conduz à eternidade. E a vós, criaturas humanas, sujeitas às tentações, sujeitas às influências do mal, e que nem sempre encontrais rosas onde as plantais, mas sim acolhos, a vós que procurais trabalhar com dedicação, eu quero frisar: cerrai os ouvidos por completo às intuições vindas da treva, não aceiteis nada que possa ferir a responsabilidade que decorre do cumprimento do vosso dever aqui dentro. É lamentável, profundamente lamentável, depois de começar um trabalho desta ordem, pensar um instante em voltar atrás, porque a palavra não é minha, é daquele que é o Divino Mestre. Todo aquele que lança a mão do arado para trabalhar e volta para trás, não é digno do reino de Deus. Assim, a minha vinda a esta casa tem por fim confortar-vos nas dificuldades do momento, e nas provações terríveis que vos cercam. O asilo espírita João Evangelista, confiado à guarda do seu servo, aquele que amou o Divino Mestre e a quem Jesus se dignou amar, há de progredir com a benção de Deus. Que os homens se firmem na sua vontade, se são criaturas desejosas de servir a causa espírita dentro desta casa de caridade cristã, que se firmem por completo, se sua vontade é não continuar, que se afastem sem demora. Assim vos aconselho, tomai a vossa parte sobre os vossos ombros com perseverança, e, realmente com amor, com dedicação, caminhai atrás de mim como eu caminho atrás do Mestre, com a serenidade necessária de espírito, para poder evoluir. Afirmo com satisfação que Jesus conta com esse rebanho, e, quando ele diz, João apacenta as minhas ovelhas, como outrora disse a Pedro, respondo, cheio de fé, Senhor, eu apacentarei até o fim o rebanho que me confiaste. Amai-vos. O mundo se exaure, o mundo está exausto de sofrer e não compreende a causa do sofrimento. O mundo vê que o orgulho sacrifica, que a vaidade fere fundo, que a ambição mata os seus princípios de amor, e o mundo continua neste desfiladeiro tremendo até se lançar na profundeza do abismo. Enquanto que os crentes em Cristo, o Senhor, olhando o infinito azul, dizem, Senhor, hoje aqui no meio das dores, no meio dos sofrimentos, amanhã lá na mansão celeste, onde é possível repousar. Meus amigos, Deus vos abençoe, é o bem que vos posso desejar, pelo muito que pensastes em mim nesta hora, rogando ao Pai que vos dê em bênçãos espirituais todo o conforto que as vossas almas necessitam. Caridade para com os fracos, piedade para os desviados do bem, amor para com as criaturas. João. Em 27 de 12 de 1940. As preocupações de um bom espírito. Paz de Jesus. Amigos e irmãos, tenho estado sempre convosco, tomando parte nos vossos trabalhos, muito embora não vos dirija uma palavra amiga. Hoje, porém, fui designada para esse fim. As nossas preocupações espirituais são o teatro da guerra, é sempre aquele teatro sangrento, aquela demonstração de dor, de sofrimento, atraindo a maior parte dos espíritos para lá. Não somente nós as mulheres da falange desta casa, mas outros espíritos de igual categoria se unem convosco pedindo uma caridade para aqueles espíritos sedentos de luz, amigos da paz e portadores da guerra, que tanto necessitam do amparo, de luz. Eu não vim para descrever aqueles quadros tristes às vossas vistas, eu não vim para entristecer os vossos corações, encher de lágrimas os vossos olhos. Venho pedir para os vossos irmãos, que os vossos pensamentos desçam sobre aqueles sofredores, que tanto padecem naquele campo de morte. Alguns não têm consciência, não sabem o que pedem, não têm,
dentro do seu peito, sentimentos de morte. São assim porque a disciplina dos homens os obriga, e gera esse ódio, essa desinteligência que faz com que não